Notícias do Corinthians: William é dúvida para enfrentar o Flamengo. Vitor Pereira sai bastante criticado após o jogo do Avaí. Renato Augusto eleito o melhor em campo. Confira a escalação do Corinthians para enfrentar o Flamengo. Você vai entender tudo no canal do Corintianeiro. Mas antes, um recadinho para você. Quer parar de fazer apostas sem sentido e jogar como um vencedor na Blaze? Então inscreva-se no canal Blaze Big King. Aqui você receberá dicas diárias com 95% de assertividade e poderá fazer parte do grupo grátis do Telegram. Basta inscrever-se no canal Blaze Big King, link no primeiro comentário. Notícias do Corinthians hoje. E o Corinthians empata com o Avaí em mais um jogo fraco do Corinthians. Segundo notícias do Corinthians, o treinador Vitor Pereira saiu bastante criticado de campo pela sua escalação no primeiro tempo. Já no segundo tempo, com as entradas de Yuri Alberto, Renato Augusto, Duqueiroz, Fausto Vera e Ramiro, o Corinthians foi outro time, dominou a partida e conseguiu chegar ao empate e teve várias chances de virar a partida. Segundo as últimas informações do Corinthians, a folha salarial do Corinthians é de quase 20 milhões de reais mensais. Temos uma equipe técnica da Europa que custa 2 milhões e 500 mil reais mensais, enquanto a folha salarial do Avaí não chega a 1 milhão de reais mensais. E mesmo assim o Corinthians foi dar um chute a gol aos 25 minutos do primeiro tempo. O que acontece com o nosso Corinthians? A culpa é do treinador ou dos jogadores? Comentem. Quero saber sua opinião. Últimas notícias do Corinthians de hoje. E o meia Renato Augusto mostrou por que é um dos principais jogadores do Corinthians. O jogador entrou no segundo tempo e fez toda a diferença. Segundo notícias do Corinthians, o jogador não sentiu dores e deve ser titular contra o Flamengo. O meia articulou bem as jogadas do time do Corinthians. Deu assistência para o gol e quase fez um golaço batendo no ângulo do goleiro. Fiel torcida do Corinthians, quero saber sua opinião. O que vocês acharam da partida do Renato Augusto? Comentem. Últimas informações do Corinthians. O meia-atacante William é dúvida para enfrentar o Flamengo devido a tendinite na coxa direita. Segundo as últimas notícias do Corinthians, o jogador, além da tendinite, ainda sofre com dores no ombro. O Corinthians corre contra o tempo para poder escalar o jogador. Fiel torcida, quero saber sua opinião. Caso o William não jogue, qual seria o trio de ataque da sua preferência? Comentem. Últimas informações do Corinthians atualizadas. O treinador Vitor Pereira, em sua mais recente entrevista após o jogo contra o Avaí, frisou algumas deficiências do Corinthians e percebeu que teve que corrigir seus erros com algumas substituições no segundo tempo. Segundo notícias do Corinthians, o Timão deve ir a campo terça-feira contra o Flamengo com Cássio, Fagner, Balbuena, Bruno Mendes, Fábio Santos, Duqueiroz, Cantilio, Renato Augusto, Roger Guedes ou William, Yuri Alberto e Gustavo Mosquito. Essa é a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Flamengo. Comentem, fiel, quero saber sua opinião. Essas foram as últimas notícias do Corinthians de hoje. Se você não é inscrito, inscreva-se e fique por dentro de todas as notícias do Corinthians atualizadas. Obrigado e vai Corinthians!